Antes de tudo, se você está ouvindo isso agora, pare o que está fazendo. Respire fundo e pergunte a si mesmo: por que alguns mistérios jamais devem ser revelados? Hoje, você vai conhecer uma história que a igreja tentou esconder, que o tempo tentou apagar, mas que continua viva nas montanhas sagradas do Peru. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios nunca resolvidos e documentários narrados sobre o lado obscuro da fé e da humanidade, se inscreva agora e ative o sino, porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar para um seminário da mesma forma. Cusco, Peru. Ano de 1949. As montanhas que cercam a antiga capital do Império Inca sempre foram mais do que simples formações geográficas. Elas respiram, observam e, às vezes, sussurram segredos que nenhum homem deveria ouvir. A mais de 3.000 metros de altitude, o ar é fino. O tempo parece suspenso. O sagrado e o profano coexistem lado a lado, confundindo as linhas entre o que é fé e o que é maldição. Nas últimas décadas, a Igreja Católica se estabeleceu com firmeza nas regiões altas do Peru, construindo templos, escolas e, principalmente, seminários. Lugares onde jovens rapazes eram moldados para servir a doutrina, purificar os povos andinos e afastar as práticas consideradas pagãs. Foi em um desses locais que tudo começou. O Seminário de São Miguel foi fundado em 1932, erguido sobre os restos de uma fortaleza pré-colombiana. Diziam que aquela terra fora amaldiçoada por sacerdotes incas antes de sua execução, quando os espanhóis tomaram a região. Era um terreno que os povos locais evitavam, mas que a igreja considerou estratégico. Um ponto alto, isolado, perfeito para formar padres longe das tentações do mundo, mas também longe dos olhos curiosos. No início de 1949, 22 padres moravam em São Miguel. Entre eles, 5 eram estrangeiros, enviados diretamente do Vaticano, e os demais, nativos ou vindos de outras partes da América do Sul. Todos eram homens de fé. Ou, ao menos, era o que diziam. Não há registros oficiais do que realmente ocorreu naquela noite. Os arquivos da arquidiocese foram lacrados por décadas, e apenas fragmentos de cartas, testemunhos perdidos e documentos extraviados contam partes do que pode ter acontecido. Mas uma coisa é certa: na madrugada de 11 de agosto de 1949, 17 padres desapareceram ao mesmo tempo, sem deixar rastros. E nenhum deles jamais foi encontrado. As primeiras notícias foram abafadas. A polícia local foi impedida de investigar. O Vaticano enviou um representante que ficou menos de 72 horas na região e partiu em silêncio absoluto. Desde então, o Seminário de São Miguel permanece fechado, trancado, como se esperasse por algo ou alguém. E tudo o que restou foram perguntas. Os nativos da região chamavam o morro onde o seminário foi construído de Ailupiquim, que na língua quechua significa a cabeça do clã. Eles acreditavam que ali se encontrava uma entrada espiritual, uma conexão com os ancestrais. Relatos antigos falam de cerimônias realizadas por sacerdotes incas na base da montanha, envolvendo oferendas, sangue de lhamas, entoações e longos períodos de jejum. Acreditava-se que aquela montanha era uma entidade viva. Quando a igreja construiu São Miguel ali, muitos consideraram um ato de afronta. Um padre local, que anos depois viria a falecer misteriosamente, escreveu em seu diário: "Estamos tentando catequizar fantasmas. E isso nunca termina bem." Na semana que antecedeu o desaparecimento, moradores do vilarejo abaixo da montanha relataram acontecimentos estranhos. Uma chuva preta caiu por 2 noites. Um cachorro uivou sem parar até morrer na frente da capela local. Uma mulher que vendia milho no mercado disse ter visto todos os padres andando em fila durante a madrugada, descalços, com os olhos brancos. Claro, essas histórias foram desacreditadas, ditas como superstição indígena ou fruto do medo coletivo. Mas há um documento curioso arquivado na Biblioteca Nacional de Lima, um boletim meteorológico daquela semana que registra um fenômeno atmosférico incomum. Variações de pressão inexplicáveis, fortes tremores de baixa magnitude e falhas elétricas em aparelhos de rádio. O rádio do seminário, aliás, parou de funcionar na noite do desaparecimento.
A última transmissão captada foi: Santiago, temos vozes. Muitas. Elas estão no andar de baixo. Um detalhe arrepiante veio à tona anos depois. Uma carta escrita por um dos padres desaparecidos foi encontrada escondida no forro de uma Bíblia vendida em um antiquário de Lima. A carta, endereçada ao arcebispo, dizia: eles não estão dormindo. Eles nunca dormem. As paredes não são mais nossas. As pedras falam. As montanhas abriram os olhos. E nós não fomos preparados para isso. Não há assinatura, mas há sangue no canto inferior do papel. Construído em pedra bruta, o seminário de São Miguel se erguia como uma cicatriz na pele da montanha. Um bloco cinzento de austeridade e silêncio, rodeado por penhascos e mata seca, onde o vento soprava como se lamentasse algo que nunca fora dito. A arquitetura era uma mescla estranha entre o barroco colonial espanhol e elementos estruturais incas, com corredores estreitos, escadas em espiral, uma torre central e 3 níveis subterrâneos. A ala mais antiga ficava ao norte, diretamente sobre uma fundação que os engenheiros classificaram como arqueologicamente instável. Mas ainda assim, construíram ali. Poucos conheciam a verdadeira planta baixa de São Miguel. Documentos arquitetônicos desapareceram misteriosamente em 1942, apenas uma década após sua fundação. O que se sabe vem dos relatos dos poucos que trabalharam no local antes do fechamento: padres, zeladores, serventes. E desses relatos, emergem detalhes perturbadores. Um deles descreveu o porão como um lugar que respirava por conta própria. Outro dizia que havia uma sala circular subterrânea, que não constava em nenhuma planta, acessada apenas por uma porta oculta atrás do altar da capela principal. Uma porta de madeira negra, sem maçaneta, que só se abria em determinados horários da noite. E um jardineiro, já idoso quando foi entrevistado, dizia com a voz trêmula: tinha uma escadaria que nunca terminava. Você descia, descia, e o ar ia ficando espesso, até você não saber mais se estava dormindo ou morto. Esses relatos foram ignorados. Até a noite do desaparecimento, o seminário seguia uma rotina estrita. Tudo era marcado com precisão. 5 horas, vigília. 6 horas, missa. 7 horas, café em silêncio. 8 horas às 12 horas, estudos. 12 horas, oração do meio-dia. 13 horas, almoço. 14 horas às 17 horas, leitura e serviço. 18 horas, vésperas. 19 horas, jantar. 21 horas, completas e recolhimento. A única exceção era às sextas-feiras, quando todos os padres passavam por uma vigília profunda, em reclusão coletiva. Era nesse momento que, segundo registros não oficiais, ritos penitenciais mais severos eram conduzidos. Jejuns absolutos. Silêncio total. Acompanhamento noturno por parte de 2 padres designados como vigias da alma. Os 5 padres estrangeiros, enviados pelo Vaticano, introduziram essas práticas em 1946. E foi justamente após isso que começaram os registros de comportamentos estranhos, escritos em latinos espelhos, e alucinações noturnas nos mais jovens. Um dos 2 vigias daquela sexta-feira fatídica era o padre Hernando Ruiz, de 36 anos. Seu corpo nunca foi encontrado, mas um caderno de anotações foi resgatado entre os escombros do confessionário, enterrado sob 7 camadas de pedra, como se alguém quisesse escondê-lo ou protegê-lo. Entre os trechos legíveis, destacam-se os seguintes: eles não respondem mais aos comandos da oração. O quarto 22 está vazio, mas ouço passos. A sombra no refeitório se move mesmo sem luz. O altar está suando sangue. E em letras tremidas, quase desesperadas, eles abriram a sala. Eles abriram a sala. Deus nos perdoe. Ninguém sabe ao certo o que havia nessa tal sala circular. Mas o nome aparece outras vezes nos documentos resgatados. Em um inventário da sacristia, datado de julho de 1949, um item incomum chama a atenção. Círculo de sal negro. Uso exclusivo da sala perimetral. Não há explicações para o que seria esse sal negro, nem para o termo sala perimetral. Entre os poucos objetos encontrados após o fechamento do seminário, havia uma câmera fotográfica antiga,
daquelas que usavam chapas de vidro. As imagens foram reveladas anos depois, já bastante deterioradas. A última foto mostra um grupo de 12 padres em frente ao altar. Nenhum deles sorri. Os olhos de todos parecem voltados para algo fora do enquadramento, como se houvesse alguém mais ali. Na lateral da imagem, uma mancha escura se projeta da parede, semelhante a uma figura encapuzada. Quando a imagem foi mostrada a um padre sobrevivente da arquidiocese, ele se recusou a comentar. Apenas fechou os olhos e murmurou, em latim: "Non aperias, non redeum." Ou não abra. Eles não voltam. 48 horas após os desaparecimentos, um jipe preto subiu a estrada da montanha trazendo 2 homens com mantos escuros. Um deles foi identificado como Cardeal Aloysius Eti, enviado pessoalmente pela Santa Sé. O seminário foi interditado. As celas foram trancadas com cadeado duplo. E um símbolo desconhecido foi esculpido na porta da capela, um losango invertido dentro de um círculo, cortado ao meio. Esse símbolo não pertence a nenhuma tradição cristã conhecida. Porém, foi encontrado em ruínas incas de caráter ritual, como em Machu Picchu e Ollantaytambo. Arqueólogos o chamam de marca da transição e o associam a portais espirituais entre mundos. A visita do cardeal durou apenas 3 dias. Não houve missa. Nenhum corpo foi recolhido. Nenhum comunicado foi emitido à imprensa. Ao deixar San Miguel, Getty teria dito ao motorista: "Se perguntarem, diga que nunca houve nada ali. Nem padres, nem missa, nem fé." Eles eram 22. 22 homens escolhidos, não por acaso, mas por critérios específicos que jamais foram oficialmente revelados. Homens de fé, sim, mas também estudiosos, tradutores, missionários, exorcistas silenciosos e alguns com um histórico questionável, homens que traziam consigo mais do que simples devoção. Traziam segredos. Essa não era uma fraternidade comum. E o seminário de San Miguel não era um simples centro de formação. Era, como muitos suspeitam, um lugar onde o Vaticano enviava seus guardiões. Padres que carregavam o fardo de proteger, não apenas os fiéis, mas os próprios muros da igreja contra o que jamais deveria ser tocado. E foi ali, nesse ambiente de obediência, penitência e ocultação, que 17 deles sumiram para sempre. Os registros que sobraram sobre os padres de Cusco são escassos, mas revelam fragmentos suficientes para pintar um quadro perturbador. Os nomes que resistiram ao tempo estão preservados em um documento interno da Diocese de Lima, carimbado com a inscrição classificado, nível 3º. A seguir, os nomes dos desaparecidos, com informações reconstruídas a partir de fragmentos, confissões não oficiais e cartas recuperadas. Padre Miguel Antizana. Idade: 48. Nacionalidade: peruana. Função: superior do seminário. Descrito como um homem duro, tradicionalista, estudioso de rituais pré-cristãos, falava fluentemente quechua e latim. Consta em seu diário a frase: "Tudo que é enterrado ainda respira." Padre Lucien de Anger. Idade: 53. Nacionalidade: francesa. Enviado do Vaticano. Antigo exorcista da Diocese de Paris. Especialista em cultos de transição espiritual. Passou 3 anos em regiões tribais do Congo antes de ser enviado ao Peru. Seu nome aparece ligado a 2 casos de enclausuramento ritual. Padre Armando Ortega. Idade: 35. Nacionalidade: colombiana. Diretor de estudos. Possuía conhecimento profundo sobre teologia comparada. Acreditava que a verdade da fé habita nas margens da loucura. Um relatório menciona que Ortega tinha visões durante o jejum prolongado. Padre Eliseu Navarro. Idade: 41. Nacionalidade: portuguesa. Responsável pelo arquivo. Guardava documentos antigos trazidos da Europa. Catalogava textos apócrifos e registros que nunca foram oficialmente reconhecidos pela Santa Sé. Uma nota encontrada junto a seus livros dizia: "Eles voltam quando esquecidos. Eles voltam pela porta de sal." Padre Lorenzo Baquero. Idade: 29. Nacionalidade: equatoriana. Mestre de noviços. Foi descrito como gentil e devoto. Mas relatos de seminaristas mencionam que ele andava à noite,
murmurando palavras em línguas desconhecidas. Um dos jovens escreveu: Padre Baquero fala com a montanha. E ela responde. Os demais padres desapareceram em igual silêncio. Muitos não deixaram nada, nem cartas, nem vestígios. Mas a ausência coletiva levanta uma questão que até hoje ecoa sem resposta. Como 17 homens podem simplesmente sumir em uma única noite, dentro de um prédio trancado por dentro, isolado no alto de uma montanha? Os 5 que ficaram. Além dos desaparecidos, 5 padres permaneceram no seminário naquela noite, ao menos temporariamente. São os únicos cujas presenças ainda foram detectadas após o evento. Mas todos morreram em até 5 dias após a madrugada do desaparecimento. Padre Uriel Gomes foi encontrado vagando nu nas trilhas abaixo do seminário. Estava em estado catatônico, murmurando. Eles desceram, e o chão virou o céu. Morreu no hospital 3 dias depois. O laudo diz: edema cerebral por causas desconhecidas. Padre Sebastião Melgar foi encontrado enforcado na sacristia, com as mãos amarradas. A palavra portai estava escrita com sangue nas paredes. Padre Francisco Valerro fugiu para Lima a pé, descalço. Morreu atropelado por um bonde elétrico ao tentar atravessar o véu, segundo seu último bilhete. Padre Mário de la Cruz desapareceu 2 dias depois. Seu corpo nunca foi encontrado. Supõe-se que tenha retornado ao seminário. A chave de sua cela foi achada na entrada da cripta. Padre Rafael Torres, encontrado em estado de transe, repetindo incessantemente o nome Viracocha, a divindade criadora dos Incas. Morreu engasgado com seu próprio rosário. O elemento mais recorrente em quase todos os registros ocultos de São Miguel é o chamado sal negro. Supostamente encontrado nas ruínas da base do seminário, esse sal era usado em cerimônias ancestrais de proteção espiritual pelos povos andinos. Mas algo não batia. Arqueólogos locais alegaram que esse tipo de mineral nunca existiu na região. Contudo, um frasco contendo o tal sal negro foi encontrado entre os pertences do padre Navarro. Dentro, um papel dobrado dizia: para manter o que dorme dormindo. Os exames feitos com a amostra revelaram que o composto continha traço de enxofre, ossos moídos e matéria orgânica desconhecida. Padres que visitaram o seminário antes do desaparecimento relatam que os espelhos dos dormitórios começaram a apresentar distorções. Uma testemunha, o padre Ernesto Menendez, escreveu: os espelhos mostram imagens que não existem. Meu reflexo segura um livro que não está em minhas mãos e me olha como se eu fosse um impostor. Após esse relato, Menendez pediu afastamento da vida clerical e nunca mais falou sobre o assunto. O Vaticano manteve silêncio absoluto sobre todos os envolvidos. Mas arquivos vazados em 1986 revelam um memorando confidencial que dizia: a Operação São Miguel fracassou. Os selos não resistiram. As perdas foram inevitáveis. O que seriam esses selos? O que foi aberto? E por que a escolha desses padres em específico? As respostas talvez estejam nas ruínas sob a estrutura principal, que jamais foram escavadas. Mas dizem que até hoje, nas noites mais frias de Cusco, é possível ouvir sinos que ninguém toca, e vozes que sussurram orações em línguas esquecidas. A noite de 11 de agosto de 1949 entrou para a história do Peru como uma noite comum. Mas para o seminário de São Miguel, ela foi a última. A última em que os sinos tocaram. A última em que alguém acendeu uma vela. A última em que houve oração. E, ao que tudo indica, foi também a noite de um ritual proibido. Um rito conduzido em segredo, não pelas mãos de leigos, mas por padres. Homens treinados não apenas na fé, mas nas práticas mais antigas, aquelas que precedem a cruz, mas que ainda sobrevivem escondidas sob o altar. Esse capítulo reconstrói, com base em fragmentos de diários, relatórios internos e registros clandestinos, o que ocorreu durante aquelas horas finais. Na tradição católica, há momentos do dia consagrados à oração. Um deles é a hora sexta, meio-dia, e outro, mais temido por exorcistas, é a hora nona, 15 horas, o momento da morte de Cristo. Mas há um terceiro tempo, raramente mencionado, conhecido em manuscritos apócrifos como hora umbrai,
a hora da sombra, que começa às 3 horas da madrugada. Segundo textos ocultos mantidos na Biblioteca Apostólica do Vaticano, essa hora representa um ponto de inversão espiritual, um portal efêmero onde a separação entre mundos se afina. Rituais conduzidos nesse momento são considerados os mais perigosos e os mais eficazes. E foi precisamente entre 2 horas e 45 e 3 horas e 15 da madrugada que tudo em São Miguel parou. Testemunhas do vilarejo abaixo da montanha relataram que todas as luzes do seminário se apagaram de uma vez, como se o local tivesse sido engolido por um véu invisível. O rádio local registrou uma interferência intensa exatamente às 2 horas e 47, seguida de um chiado contínuo por 20 minutos, algo nunca antes registrado. Na radiofrequência da diocese, uma única frase foi captada, em latim, minutos antes do silêncio total. Aperimus ostium, det nobis sapientium vel oblivione. Abrimos a porta. Dai-nos sabedoria, ou esquecimento. Os relatos secretos indicam que o epicentro do evento foi a sala circular subterrânea, conhecida apenas por poucos padres de confiança. A porta que levava até ela ficava atrás do altar principal, coberta por um painel de madeira entalhada com cenas do Apocalipse. Dentro da sala, encontrava-se um mosaico de pedras negras formando um símbolo desconhecido, 3 círculos entrelaçados, cercados por marcas triangulares. No centro do mosaico, havia uma abertura no chão, uma espécie de buraco com bordas lisas, profundo e sem fundo visível, conhecido entre os internos como o olho. Esse espaço era usado para vigílias secretas e rituais penitenciais extremos, envolvendo jejum, sal negro e entoações em latim arcaico. Acredita-se que naquela noite, os 17 padres desapareceram ali dentro. Padre Eliseu Navarro, o responsável pelo arquivo, deixou um caderno oculto entre as páginas de um missal, encontrado em 1973. Nele, há trechos detalhados sobre a preparação do que ele chama de cerimônia da rememoração. Trechos do texto. O círculo deve ser reforçado com sal negro e fragmentos da montanha original. As lamparinas devem conter azeite consagrado em Quito. Cada sacerdote deve jejuar por 7 dias e silenciar sua língua por 3. No centro do olho, deve-se depositar a relíquia que vibra. E então, o que dorme, ouvirá. O que seria a relíquia que vibra? E o que significa o que dorme? Ninguém sabe ao certo. Mas registros perdidos da Diocese de Ayacucho, datando de 1889, falam sobre um artefato retirado de uma caverna selada, descrito como uma pedra quente, que respira como um animal. Talvez, a tal relíquia. No chão da sala circular, um antigo símbolo de contenção havia sido desenhado com sangue e cinzas. Testes posteriores identificaram resíduos humanos em camadas antigas de terra sob o piso, indicando que rituais de sacrifício podem ter ocorrido ali desde antes da fundação do seminário. Mas o que realmente aterroriza é que parte do selo foi quebrado. Fragmentos da borda estavam rachados. Um dos triângulos havia sido riscado com carvão fresco, e a inscrição ao redor do círculo fora modificada. Nos proteja daquilo que está abaixo. Desça até nós e revele a verdade esquecida. Essa inversão sugere uma convocação, um chamado, não uma contenção. Padre Rafael Torres, o último a ser encontrado vivo, relatou que o ar da sala ficou tão denso naquela noite que se tornou impossível respirar sem ajoelhar. Ele disse aos enfermeiros: parecia que o teto estava em cima de mim, como se o céu tivesse descido e estivesse olhando. Torres morreu sufocado na mesma noite, com as pupilas dilatadas e marcas em espiral em sua pele, marcas que desapareceram no necrotério, segundo o relatório médico. Antes de desaparecer, o padre Miguel Antizana, superior do seminário, deixou uma anotação em seu grimório pessoal, com tinta vermelha. A igreja erra ao apagar a memória dos montes. O mundo antigo ainda vive. Ele apenas foi coberto com véus de missa e incenso. Mas a fome é eterna. Não se sabe se a cerimônia foi um acidente, uma falha ou algo premeditado. Mas os registros apontam para um intento claro de abrir algo que estava selado. E conseguiram. Após aquela noite, a sala foi selada com concreto armado pelo Vaticano. Nenhuma escavação foi permitida.
Nenhuma equipe de investigação civil foi aceita. E a montanha foi novamente deixada em silêncio. Mas a pergunta permanece: o que eles libertaram? E onde foi parar o corpo, ou a alma, daqueles padres? Os registros climáticos daquela semana indicavam uma estabilidade anormal para os padrões de altitude da região. As noites estavam frias, como sempre, mas havia algo mais. Uma ausência de vento que tornava o silêncio ainda mais perturbador. Para os habitantes de Cusco, esse tipo de quietude não era apenas meteorológica, era espiritual. As montanhas ao redor do Vale Sagrado, segundo lendas locais, respiravam. Quando paravam de respirar, era sinal de que algo estava se preparando para acontecer. Na noite do desaparecimento, conforme reconstruções feitas por investigadores e depoimentos sobreviventes, as luzes do seminário de São Miguel permaneceram acesas além do horário habitual. Às 23h15, uma freira que residia no convento vizinho teria testemunhado algo incomum. Uma procissão silenciosa de padres saindo pelos fundos do seminário, usando túnicas cerimoniais, sem emitir uma palavra, marchando em direção ao bosque que levava aos contrafortes das montanhas. A descrição foi inicialmente descartada por parecer fantasiosa, mas outras testemunhas, distantes algumas centenas de metros, relataram ter visto vultos semelhantes. Na época, os investigadores atribuíram tudo à histeria coletiva. Mas com o passar dos anos, os relatos resistiram ao tempo. E mais, nunca houve sequer uma pegada registrada na terra úmida da trilha naquela noite. Como se os passos tivessem sido levados pelo vento, um vento que, estranhamente, não existia. O sino da capela tocou uma única vez, às 3h47 da madrugada. Esse registro foi feito no diário de um frade, deixado aberto sobre a escrivaninha de seu quarto. Nenhuma outra anotação fora feita após essa hora. A página seguinte estava em branco. E as outras, simplesmente arrancadas. Na manhã seguinte, todos os 10 padres residentes em São Miguel haviam desaparecido. O seminário estava completamente vazio. Não havia sinais de luta, nem vestígios de fuga. As camas estavam arrumadas, as vestes penduradas em seus devidos ganchos. Mas as roupas cerimoniais, aquelas usadas em procissões noturnas, estavam ausentes. Os livros litúrgicos estavam abertos sobre os altares. E as velas, consumidas até a base, ainda fumegavam. Ao redor do seminário, os animais dos campos próximos começaram a agir de forma incomum. Cavalos se recusavam a se aproximar do portão. Cães uivavam diante da fachada, mas não entravam. E o gado, até então pacífico, começou a se dispersar pelas colinas, como se fugisse de algo invisível. Na trilha que levava ao bosque, ramos de ixu, a erva sagrada dos incas, estavam espalhados como se tivessem sido lançados ali deliberadamente. Não era uma planta comum naquela altura do ano, o que intrigou os botânicos da época. E no centro de uma clareira a cerca de 200 metros da trilha, havia marcas de fogo ritualístico, mas não havia cinzas. Apenas círculos escurecidos na terra, formando símbolos que os peritos não conseguiram decifrar. Os camponeses mais velhos reconheceram os desenhos como variações do chacana, a cruz andina, mas distorcida, como se estivesse rachada em suas extremidades. Um deles disse que aquilo representava uma ponte quebrada para o outro mundo. Durante os dias seguintes, o exército peruano interditou a área. Nenhuma nota oficial foi emitida. Nenhuma investigação criminal foi aberta. Os documentos e relatórios gerados pela Prefeitura de Cusco naquela semana desapareceram dos arquivos históricos nos anos seguintes, segundo levantamentos feitos por pesquisadores modernos. As famílias dos padres nunca receberam respostas. Em muitos casos, sequer foram informadas formalmente. A Igreja, por sua vez, declarou o seminário como local de retiro espiritual permanente e, poucos meses depois, ordenou sua demolição. O que restou do prédio foi deixado aos escombros. Estranhamente, o terreno nunca foi reconstruído. Por anos, ninguém se aproximou. Nenhum projeto urbano ousou reutilizar aquele solo. Em 1983, uma expedição da Universidade de Lima tentou instalar uma base arqueológica provisória nas ruínas. Mas após apenas 4 dias,
o acampamento foi abandonado. Segundo registros internos, um dos estudantes desapareceu durante a madrugada, e os equipamentos de medição deixaram de funcionar simultaneamente. O local voltou ao completo abandono. Nas montanhas próximas, ainda se contam histórias. Algumas falam de cantos em latim, ouvidos no vento. Outras mencionam vultos caminhando entre as pedras, sempre à meia-noite, sempre em direção ao alto. Mas há uma lenda em particular que se tornou comum entre os mais velhos, a de que os padres não desapareceram, apenas atravessaram algo que não era deste mundo. O amanhecer que seguiu ao desaparecimento foi descrito como o mais frio daquela década. Os moradores de Cusco acordaram com uma sensação que não sabiam explicar. Uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado, como se algo tivesse se rompido no tecido da realidade. Muitos afirmaram ter sonhado com a mesma imagem. Uma cruz partida ao meio, suspensa no ar, girando lentamente acima de uma montanha sem nome. Quando o sol subiu atrás das colinas do leste, a cidade ainda não sabia que havia perdido 10 homens de fé. O silêncio pairava sobre os sinos que não tocaram naquela manhã. Nenhuma missa, nenhum canto. O som habitual das primeiras orações não ecoou. Apenas o silêncio, cortado de vez em quando por corvos que sobrevoavam o seminário. Às 6 horas da manhã, Dom Adalberto Ruiz, bispo de Cusco na época, enviou 2 funcionários da Cúria para verificar por que os padres do seminário de São Miguel não haviam comparecido à liturgia principal. Eles voltaram em menos de 40 minutos, pálidos, trêmulos e em completo estado de choque. Relataram que o portão estava destrancado, os quartos organizados, as portas abertas, mas ninguém ali. As primeiras suposições foram de que os padres haviam saído em missão. Depois, cogitaram um retiro não autorizado. Mas tudo caiu por terra quando os arquivos internos, os registros de presença, as cartas e os diários apontavam a mesma verdade. Não havia motivo para eles partirem, e nenhum deles havia deixado aviso. Nos arquivos fotográficos da igreja, existe uma imagem pouco divulgada, tirada por um dos enviados da Cúria. Mostrava o refeitório completamente arrumado para o café da manhã. Pratos postos, copos cheios de água, pães ainda frescos. Nada havia sido tocado. Nenhum indício de pressa. Nenhum traço de fuga. Era como se todos tivessem se levantado de suas camas e desaparecido no ar. Naquela mesma manhã, algo começou a mudar nos arredores da cidade. Os moradores de comunidades indígenas próximas relataram mudanças sutis, porém perturbadoras. Algumas fontes secaram de repente. O pasto em certas encostas murchou, em questão de horas. Árvores centenárias começaram a inclinar-se levemente para o lado do seminário, como se algo as estivesse puxando. E o mais estranho, o som do rio Atanai, que costumava ser audível em boa parte da cidade, simplesmente cessou por cerca de 2 horas naquela manhã. Engenheiros enviados para verificar o fenômeno não encontraram obstruções no leito do rio. Ele simplesmente silenciou. Em documentos nunca oficialmente liberados pela Igreja, há menção a uma carta enviada a Lima por Dom Adalberto. Nela, o bispo escreve: algo adormecido foi tocado nesta terra. Algo que não entende as palavras que usamos para chamar Deus. A carta desapareceu dos arquivos do Vaticano na década de 1970, mas sua transcrição vazou por intermédio de pesquisadores sul-americanos ligados à arqueologia do sagrado. Até hoje, é um dos documentos mais discutidos nos círculos ocultistas do Peru. Por volta do meio-dia, uma reunião de emergência foi convocada no Palácio Arcebispal. A decisão foi unânime. A área do seminário deveria ser selada imediatamente. Porém, antes mesmo que a ordem fosse cumprida, uma dupla de operários municipais que fazia a poda de árvores próximo ao local sumiu sem deixar vestígios. Uma operação de busca foi montada às pressas. Militares, cães farejadores e guias nativos vasculharam a área. Encontraram apenas os equipamentos de poda, deixados no chão. Nenhum vestígio de passos. Nenhum arranhão. Nenhuma pista. A cidade, em poucas horas, foi envolta por uma histeria contida. O sumiço dos padres já era um sussurro nos becos de Cusco. As lojas próximas ao centro religioso começaram a fechar mais cedo. Crianças foram mantidas dentro de casa.
E mesmo os mais céticos passaram a evitar caminhar ao norte da Plaza de Armas. Naquela noite, relatos de vultos aumentaram exponencialmente. Na encosta ao sul da montanha a Pupicol, 3 pastores juraram ter visto uma fila de figuras encapuzadas, paradas, olhando para a cidade. Eles disseram que as silhuetas não se moviam, mesmo com o vento, e pareciam maiores do que qualquer ser humano comum. Mais uma vez, os oficiais tentaram investigar. Quando subiram até o local indicado pelos pastores, encontraram apenas rochas e marcas no solo, como se alguém tivesse estado ali, mas não deixado pegadas. No dia seguinte, o jornal El Diário del Sur publicou uma nota discreta: clérigos em missão prolongada. Igreja recomenda oração e serenidade. Não houve manchetes. Não houve explicações. O seminário, isolado e guardado por militares, tornou-se um ponto cego na paisagem. Nenhum repórter foi autorizado a entrar. Nenhum civil conseguiu se aproximar. E a cada novo dia, mais perguntas se acumulavam. Mas uma em especial começou a circular entre os fiéis e os religiosos de Cusco. E se eles não tivessem sido levados? E se tivessem ido, por vontade própria? Durante anos, acreditou-se que todos os religiosos do seminário de São Miguel haviam desaparecido, sem deixar qualquer vestígio. Mas a história daria uma guinada inesperada pouco mais de 5 meses depois, quando, em uma tarde nublada de novembro de 1949, um jovem apareceu na portaria de uma pequena capela nos arredores de Huaro, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Cusco. Vestia trapos e parecia ter caminhado por dias. Desidratado, coberto por hematomas e com profundas olheiras, ele repetia em voz baixa o nome de um padre. Padre Esteban. Padre Esteban. Eles se foram com ele. O pároco local o acolheu e levou ao hospital mais próximo. O jovem foi identificado como Luiz Rojas Calderón, noviço de 18 anos, último nome registrado nos documentos do seminário antes do desaparecimento coletivo. Ele não constava entre os padres porque ainda não havia sido ordenado. Fora designado como auxiliar temporário, prestando serviços administrativos e sendo treinado para ingressar oficialmente na vida religiosa no ano seguinte. Luiz havia desaparecido na mesma noite que os demais. Mas ninguém sequer notara sua ausência entre os desaparecidos. Foram precisos 2 dias até que Luiz conseguisse articular frases completas. O que ele contou, entre surtos de pânico e períodos de silêncio absoluto, foi registrado por um médico local, Dr. Inácio Mila, que manteve anotações pessoais do caso. Esses registros só vieram à tona décadas depois, encontrados em uma herança deixada aos descendentes do médico. De acordo com Luiz, o que aconteceu no seminário não foi uma invasão. Não houve ruídos. Não houve violência. Houve um chamado, algo que começou no fim de agosto e se intensificou durante o mês de setembro. Tudo começou com sinais. As paredes começaram a suar em certos horários. Gotas espessas de umidade desciam das imagens sacras, mas os objetos ao redor permaneciam secos. Os sinos do campanário soavam sozinhos, sempre às 13h33 da manhã. O chão de madeira do saguão principal emitia estalos rítmicos, sempre 7, como uma batida insistente, como se algo estivesse tentando subir das entranhas da terra. Os religiosos, segundo Luiz, passaram a se reunir em segredo, isolando-se dos noviços e dos poucos visitantes. Rezavam em línguas que ele não reconhecia. Trocaram os cânticos tradicionais por entonações longas, quase guturais. As missas foram substituídas por sessões de vigília. E, em uma madrugada de lua nova, ele testemunhou algo que nunca mais esqueceria. Na capela interna, os padres se posicionaram em círculo. No centro, uma figura, Luiz acredita que fosse o próprio padre Esteban, mantinha nas mãos um artefato coberto por um pano escuro. Era pequeno, circular, e parecia emitir um som muito baixo, como um zumbido constante. O objeto foi colocado sobre o altar, e naquele instante, a luz da capela se extinguiu sozinha. Mas não houve escuridão total. Uma espécie de brilho azulado surgiu do chão, formando símbolos que pareciam antigos, mais antigos do que qualquer coisa que Luiz já tivesse visto em livros religiosos ou históricos. Um cheiro adocicado e metálico tomou o ar. E uma presença,
Algo que não podia ser visto, mas que todos sentiam, desceu sobre os padres. Luís correu. Se escondeu em uma câmara sob a escadaria do sino. Lá permaneceu, ouvindo cânticos, gemidos e sussurros por horas. Quando o silêncio voltou, o seminário estava vazio. Ele caminhou por dias até sair das montanhas. Disse que não podia usar as estradas, pois algo pairava sobre elas. Que caminhava apenas durante o dia, e que à noite ouvia os mesmos cantos, vindos de dentro da terra. O relatório psiquiátrico considerou seu estado como psicose e reativa aguda. Foi internado em uma instituição religiosa em Lima, onde permaneceu por 12 anos em silêncio quase completo, recusando-se a falar sobre o ocorrido. Em 1962, desapareceu do quarto onde estava trancado. A única coisa que deixou foi um desenho feito com sangue na parede, uma espiral invertida com 3 cruzes quebradas no centro. Esse símbolo, até hoje, permanece sem explicação. Mas em ruínas incas da região de Choquequirao, arqueólogos encontraram inscrições semelhantes, associadas a rituais de invocação de entidades extraterrenas, rituais proibidos há séculos pelos sacerdotes da civilização que antecedeu os incas, os Chachapoias. A Igreja nunca reconheceu publicamente o relato de Luís. Documentos foram selados. A área do seminário foi oficialmente desativada. Mas investigadores independentes afirmam que Padre Esteban havia sido transferido para Cusco após incidentes anteriores envolvendo práticas teológicas não convencionais em Arequipa. Nada disso consta em seus registros oficiais. O que Luís viu, ou acreditou ver, talvez jamais seja compreendido. Mas seu desaparecimento final, tão misterioso quanto o primeiro, apenas reacendeu uma questão. Aqueles padres partiram, mas foram levados, ou foram guiados. Os documentos secretos da Santa Sé, que surgiram décadas após os eventos de 1949, indicam que o Vaticano sabia mais do que foi revelado ao público. O desaparecimento dos padres em São Miguel não foi tratado apenas como uma tragédia inexplicável, mas como um evento que desencadeou uma investigação profunda, encoberta e silenciosa. Ao longo dos anos seguintes, os registros que sobreviveram da investigação mostram que uma comissão secreta foi formada em resposta ao que muitos consideraram uma violação da ordem divina. Não se tratava de uma simples fuga, nem de um evento natural. Algo de muito mais profundo e perigoso havia acontecido no seminário. E a Santa Sé sabia disso. O comitê, conhecido apenas como Comissão de Custódia do Sagrado, foi composto por altos membros da Igreja, teólogos, historiadores e um número restrito de especialistas em arqueologia esotérica e rituais antigos. Seus encontros, realizados nas profundezas das catacumbas do Vaticano, eram secretos, sem registros formais, e com comunicação apenas por códigos. O objetivo da comissão era investigar os possíveis motivos por trás do desaparecimento dos padres, bem como garantir que o que quer que tivesse sido desencadeado no seminário de São Miguel não se espalhasse para outras partes do mundo. Em um dos documentos vazados em 1997, encontramos um relato de um dos membros da comissão, conhecido apenas como Dom Tibério, um cardeal de Catania. Em uma de suas cartas privadas, ele descrevia com detalhes o que ele acreditava ser a origem da calamidade em São Miguel. Não era uma simples seita, nem um culto isolado. Era uma linha de conhecimento muito mais antiga, que atravessava civilizações esquecidas e que muitos temem chamar pelo nome verdadeiro, a Fraternidade das Sombras. Esse termo, aparentemente sem sentido, foi analisado e rastreado até antigas doutrinas góticas do século XIV, associadas a um culto que se dizia ser capaz de abrir portais entre os mundos físico e espiritual. E, mais alarmante ainda, o relatório indicava que esse culto possuía seguidores infiltrados dentro da própria Igreja Católica, conhecidos como os custódios. Esses custódios eram acusados de buscar o despertar do desconhecido por meio de rituais que envolviam entidades de outra dimensão. Os registros indicam que a Comissão de Custódia do Sagrado descobriu, durante suas investigações, que o Seminário de São Miguel tinha sido uma das últimas linhas de defesa contra essas práticas, até o momento em que um evento inesperado, chamado de o Ritual do Retorno, foi realizado. De acordo com uma das transcrições do Vaticano,
O ritual do retorno foi uma tentativa de invocar entidades conhecidas apenas pelos custódios. Entidades antigas, que existiram antes do cristianismo, descritas como seres de fome e devoção eterna. A descrição do ritual revelada no documento é incompleta, mas diz respeito a um portal dimensional, um véu que foi, de alguma forma, aberto durante uma vigília na noite do desaparecimento. O Salão das Sombras, um espaço oculto nas profundezas do seminário, era o centro desse ritual. O Salão das Sombras, até então desconhecido por todos exceto pelos sacerdotes de mais alta hierarquia, era um lugar onde, segundo as crônicas secretas, almas podem ser convocadas de além da morte, tornando-se escravas das vontades daqueles que a chamam. O relatório afirma que Padre Esteban, um sacerdote aparentemente com conhecimento profundo de rituais ancestrais, foi o principal responsável por liderar a invocação. Ele acreditava que, se o véu fosse levantado, uma nova ordem poderia ser estabelecida. A realidade se curvaria, e os segredos do universo seriam revelados aos iniciados. Transcrição do relatório da comissão. As últimas palavras de Dom Tibério indicam que a comissão jamais encontrou uma explicação definitiva sobre o que havia acontecido, mas afirmam que os pais de São Miguel não foram levados por forças externas. Eles teriam feito uma escolha. E o ritual que se seguiu não foi um acidente, mas uma consequência do despertar daquilo que estava guardado. O que eles invocaram não era algo que poderia ser controlado, nem entendido com a lógica humana. Aqueles padres não desapareceram. Eles foram consumidos. Consumidos pela fome das sombras, daquilo que estava esperando atrás do véu. E agora, eles são um reflexo do que pode ser visto apenas com os olhos do além. Em 1985, o último relatório produzido pela Comissão de Custódia do Sagrado foi arquivado secretamente em uma sala subterrânea da Biblioteca do Vaticano, conhecida como a Câmara das Sombras. Porém, de forma inexplicável, o relatório final desapareceu em 1989, poucas semanas antes de uma investigação oficial pela Interpol ser programada. A única cópia sobrevivente foi transmitida em 1997 para um pequeno grupo de estudiosos ocultistas e arqueólogos esotéricos, que foram responsáveis pela distribuição de algumas partes do texto para o público em geral. O que sabemos com certeza é que a interferência da Igreja foi deliberada para garantir que nada fosse revelado sobre os verdadeiros acontecimentos em São Miguel. O seminário de São Miguel permanece fechado até hoje. Nenhum estudo arqueológico foi autorizado a ser conduzido no local. Mesmo o terreno, que pertence agora à Igreja Católica, é mantido sob vigilância rígida. Contudo, os relatos persistem. E o que é mais inquietante, os locais ao redor do seminário, como a caverna de Kilai e o templo de Viracocha, continuam a exibir fenômenos estranhos e inexplicáveis. Luzes flutuantes, sussurros à noite, e a presença de figuras escuras observando quem se atreve a se aproximar. O que os padres de São Miguel invocaram naquela noite talvez seja algo que nunca deveria ser trazido à luz. E o Vaticano, com sua reticente investigação, parece saber mais do que jamais se atreveu a contar. A única certeza é que, para aqueles que buscam a verdade, as sombras nunca se dissipam completamente. Após anos de silêncio, o seminário de São Miguel continua sendo um local de lendas, mistérios e inquietações que se perpetuam pelas montanhas de Cusco. A investigação do Vaticano, embora encerrada oficialmente, deixou no ar mais perguntas do que respostas. O desaparecimento dos padres nunca foi esclarecido de forma definitiva, e o que muitos temem é que o que aconteceu naquele seminário não tenha sido uma tragédia isolada, mas parte de um ciclo maior, algo que está aguardando ser completado. Desde o evento de 1949, as terras ao redor de São Miguel passaram a ser evitadas por quem sabia da história. Mas para aqueles que ousaram se aproximar, os relatos continuam a se acumular. Durante as décadas seguintes, visitantes e turistas têm sido atraídos para o seminário abandonado, como se algo o chamasse. E, cada vez mais, há histórias de aparições. Luzes estranhas surgindo ao longe. Vultos de figuras encapuzadas caminhando pelas colinas. E o som. Um som suave, mas constante, como murmúrio de vozes sussurrando. É como se as sombras do seminário nunca tivessem ido embora. Ou talvez,
algo mais tenha retornado. Javier Mendoza era um estudante de arqueologia da Universidade Nacional de San Antonio Abad, em Cusco. Em 2008, ele fez uma expedição para a região de San Miguel, movido por uma curiosidade insaciável sobre o destino dos padres desaparecidos. Ao lado de outros estudantes, ele acampou perto das ruínas do seminário e iniciou escavações em busca de vestígios históricos. No terceiro dia da expedição, algo aconteceu. Durante a noite, enquanto Javier estava sozinho em seu acampamento, ele ouviu um sussurro vindo da direção do seminário. Inicialmente, ele tentou ignorar, mas o som tornou-se mais claro, mais distinto. Era uma voz, mas não humana. O que começou como um sussurro transformou-se rapidamente em um grito de dor e desesperança. Javier, tomado pela adrenalina e por uma necessidade de entender o que estava acontecendo, decidiu investigar. O que ele encontrou foi um cenário que lhe causaria pesadelos pelos anos seguintes. O seminário estava coberto por uma neblina espessa. As ruínas, embora parcialmente desmoronadas, ainda emanavam uma sensação de vigilância, como se algo estivesse ali, observando. Na frente do altar, ele encontrou uma espiral queimada no chão, parecendo uma marca de invocação, tal como descrito nos relatos antigos. Mas o que mais o abalou foi o objeto que estava no centro dessa espiral, uma pequena pedra circular. Ela parecia comum, mas quando Javier a tocou, um calor intenso se espalhou por sua mão. Ele imediatamente se afastou, mas não conseguiu deixar de ouvir uma voz baixa, quase inaudível, dizendo: "Você ainda não entende." Eles voltaram. Javier correu de volta para o acampamento, mas não pôde mais esquecer o que havia sentido. Na manhã seguinte, ele e seus colegas de expedição abandonaram a área e relataram o ocorrido às autoridades locais. Porém, nenhum vestígio de Javier foi encontrado. Ele desapareceu, sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pelas próprias sombras. Em 2015, durante um estudo de ruínas de comunidades pré-incas ao redor de Cusco, uma equipe de arqueólogos encontrou mais evidências que sugerem que o seminário de San Miguel poderia ter sido construído sobre um antigo centro de culto dedicado a Viracocha, uma divindade andina associada à criação do mundo e à morte. Escondido sob camadas de lama e pedras, foi encontrado um grande círculo de pedra com símbolos que coincidiam com os descritos nos registros perdidos da Comissão Secreta do Vaticano. Ao redor da base do círculo, marcas de queimaduras antigas, como se um fogo eterno tivesse sido aceso ali, e uma entrada secreta foi descoberta, levando a uma câmara subterrânea. O que se sabe agora é que a porta não estava aberta há mais de 50 anos. Nos dias que se seguiram a essa descoberta, um número crescente de estranhos fenômenos começou a ocorrer na região de Cusco. Testemunhas locais relataram ver luzes estranhas no céu acima do seminário. Estranhos vultos foram avistados nas montanhas ao redor. E o som, aquele som antigo de murmúrios, voltou a ecoar, mais forte, como se algo estivesse se despertando novamente. O que foi aberto, em 1949, não se fechou. Talvez os padres de San Miguel não tivessem sido levados para outro mundo. Talvez eles se tornaram parte dele. A cidade de Cusco ainda guarda o silêncio sobre esse mistério. Mas as sombras, aquelas mesmas sombras que se formaram naquela noite fatídica, continuam a se expandir, cada vez mais perto de alguém que ousa olhar para elas. E agora, as sombras estão se movendo novamente. Com isso, a história de San Miguel chega ao fim, mas o mistério permanece. Quem sabe, um dia, ele será desvendado, ou quem sabe, será melhor que permaneça em silêncio, onde as sombras não podem alcançar. Obrigado por acompanhar essa jornada sombria. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais mistérios. O que começou em 1949 ainda não terminou. E, talvez, nunca termine.